Muito bem, meus queridos. Cristo ressuscitou, aleluia. Esse é o nosso grito, nosso entendimento, não é? De louvor, e nós desejamos a todos nesse dia uma feliz Páscoa. Mas por vezes parece que a nossa compreensão é meio que obtusa a esse respeito, não é? Parece que nós não adentramos verdadeiramente na totalidade desse mistério, da ação de Deus, da grandiosidade desse momento, que por vezes se reduz a um ovo de chocolate. Não é verdade? Por vezes, e para tantos, a Páscoa se reduz a um ovo de chocolate. E eles ainda acham que estão festejando, que estão fazendo o ápice da sua solidariedade e caridade para com aqueles que eles gostam. E às vezes essas pessoas são católicas. Às vezes essas pessoas vão à igreja, mas ainda não adentraram a dimensão e o tamanho, a proporção desse mistério no qual nós estamos vivendo, não é? Então bem sabemos que a Páscoa não se reduz a um ovo, a uma celebração onde nós juntamos a família, distribuímos chocolate para os mais jovens, não é? Mas sim, essa ação grandiosa de um Deus que nos ama, que nos quer bem. E aí nós temos que enxergar a Páscoa nessa dimensão, não é? Eu diria que histórica e soteriológica, né? Histórica porque na plenitude dos tempos, no tempo histórico, cronológico, não é? Deus agiu de forma infusiva em Jesus Cristo para nos salvar. Isso deveria ser para nós um fato, mas sabe que para tantos parece um mito, não é? Ainda hoje, muitos não acreditam que Jesus, se entregando na cruz, 3 dias depois ele ressuscitou. Sabe que muitos ainda estão nessa mesma expectativa que se encontra hoje Maria Madalena na narrativa, não é? Ao chegar no sepulcro e encontrou o vazio, ela não acreditou que ele tinha ressuscitado, mas sim que alguém tinha tirado dali o corpo de Jesus Cristo. A princípio ela não acreditou na ressurreição. Sabe, a Páscoa para nós tem esse movimento, não é? Porque Páscoa é passagem. Eu vou fazendo um paralelo com a Páscoa dos judeus que eles celebravam, porque para o judeu, eles ainda celebram, não é? A Páscoa, o Pessach. Eles tinham o entendimento que era essa passagem. E a primeira memória que eles tinham, que eles celebravam, era do Senhor, do anjo do Senhor, que passou pelo Egito, ferindo aqueles que não tinham imolado o cordeiro e derramado o seu sangue no madeiro da porta. Não foi assim? Passagem. O anjo do Senhor que passou e livrou da morte aqueles que tinham consumido o cordeiro e banhado o madeiro da porta com seu sangue. Deus os levou, encaminhou e passaram pelo Mar Vermelho. Então, livrou-os da morte e Deus deu-lhes liberdade. Liberdade. Para nós também, enquanto cristãos, tem esse mesmo significado, não é? Porque Jesus é o cordeiro imolado e seu sangue também banhou o madeiro, agora o madeiro da cruz, o símbolo da vitória, não é? E quando Jesus, nesse ápice de amor por nós, ao ressuscitar, ele vence a morte e nos dá liberdade. E agora não somente uma liberdade do cativeiro da escravidão, mas também a liberdade desse cativeiro da escravidão que é o pecado,
dessa prisão que é a morte, que termina a vida, mas agora em Jesus nós temos a liberdade da vida eterna, a vida em Deus, não é? Veja que é muito maior. Em Jesus Cristo nós temos essa possibilidade de não nos livrarmos somente dessa escravidão terrena do pecado, mas dessa escravidão espiritual que o pecado coloca sobre nós, não é? E nos dá a possibilidade da vida eterna, se nós aderirmos a Jesus Cristo, não é? Veja que a dimensão é muito mais profunda, muito maior, mas por vezes nós também ainda nos deparamos e ficamos olhando o sepulcro vazio, procurando o corpo, não é? Santo Agostinho, em um dos seus sermões, ele faz um comentário muito interessante, que ele diz que Maria Madalena, ao entrar no túmulo e ver que estava vazio, as lágrimas corriam do seu rosto muito mais forte e talvez muito mais de forma desesperada do que quando ela viu Jesus morto e crucificado e morto. Porque no sepulcro lhe foi tirado a forma de homenagear Jesus, no sepulcro lhe foi tirado a forma de fazer memória de Jesus, porque ela ainda estava amarrada nesse sentido materialista, não é? De querer ver, de querer fazer lembrança, presa ainda naquilo que era terreno, não é? Material. Ela não conseguia ver o que São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje, né? Na carta aos Colossenses: ver, buscar as coisas do alto, as coisas celestes. Porque precisa de um esforço para a gente parar de olhar para o chão e começar a olhar para o céu. Precisa de um esforço da nossa vontade para nós nos livrarmos dessas amarras das coisas materiais e conseguirmos começar a enxergar as coisas de Deus. Nós estamos ainda muito amarrados, não é? As coisas que nos cercam, a buscar cada vez mais dinheiro, felicidade, prazer, coisas para nós. Não que essas coisas sejam ruins, né? Aqui eu não digo que um pouco de conforto não seja uma coisa boa, se conseguir uma condição melhor financeira não seja uma coisa boa, mas isso não pode nos aprisionar, não pode ser o objetivo da nossa vida, não é? Nós não vamos viver de marasmo também, pouco ocupados no nosso trabalho, mas o nosso trabalho, tudo que a gente faz nessa vida, deve ter como objetivo a nossa salvação, uma vida de ressuscitado. Porque se nós nos esforçarmos somente pelas coisas materiais, vai chegar um ponto que nós vamos conseguir. E aí? Qual será a nossa finalidade, o nosso objetivo? Sabe como eu acompanho alguns casais, e sabe o que eu noto? Que por muitas vezes, quando eles têm um objetivo comum, tipo, financiam um carro, estão pagando. Quando eles compram uma casa financiada, estão pagando. Eles estão unidos. Estão unidos. Estão fortes, têm o mesmo objetivo. Acabou as prestações do carro, vem problemas. Quando eles acabam de pagar o carro, tem problemas. Por quê? Já não tem um objetivo em comum. Parece bobeira, não é? Mas o tanto que acontece, aí eles, vamos fazer outro projeto, vamos comprar uma casa, começam a ter objetivo comum. E aí eles se dão bem novamente. Termina de pagar a casa, problemas, muitos se separam, porque não tem um objetivo em comum. Veja que as coisas materiais,
por vezes pode nos colocar um objetivo, mas esse objetivo não é definitivo na nossa vida, e nos causam, às vezes, só uma perspectiva muito parcial, não é? Ou seja, até certo ponto eu estou bem, e depois desse ponto eu vou ficar buscando cada vez mais. Agora eu vou buscar isso, agora eu vou buscar aquilo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, temos que ter um objetivo na nossa vida que nos conduza sempre no mesmo caminho. E qual que é esse objetivo? Deus, não é? As coisas do alto. E aí as coisas vão acontecendo, nós vamos fazendo as nossas conquistas nesse mundo, a gente vamos trabalhando, nós vamos conseguindo as nossas coisas, nós vamos lutando, mas o nosso objetivo final tem que ser a nossa salvação. Tudo que é colocado no meio como objetivo nos causa dano, não é? Porque é algo parcial, não total da nossa vida. Olha, Jesus nos conta a primeira leitura de hoje, e é interessante a gente colocar esse dado, não é? Que sempre fala que Jesus, ele não ressuscitou, mas no Atos dos Apóstolos e nas leituras de São Paulo, a gente vê que eles escrevem sempre colocando assim, que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Né? Mas nós sabemos que ele e o Pai são um, então se nós falarmos que Jesus ressuscitou, não tem problema. Mas eu quero fazer esse comentário em cima da narrativa e como os autores colocam essa expressão, não é? Jesus foi ressuscitado. Por quê? Eles colocam dessa forma. Porque nesse entendimento que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, ele está em plena conformidade, não é? Porque Deus ressuscitando Jesus Cristo é como se Deus gloriasse e manifestasse nele essa ação verdadeira, dizendo: olha, tudo o que o meu filho falou, tudo o que ele ensinou foi verdade. E por isso eu outorgo a vida dele, o ressuscitando, para dizer: olha, essa palavra é palavra de Deus. É palavra de Deus. Seu ensinamento é verdadeiro e por isso ele foi ressuscitado. Como ele disse que ressuscitaria, não é? Porque eu não sei se vocês sabem, mas antes de Jesus, muitos já tinham se declarado Messias. Muitos já tinham dito que era o Messias, muitos falaram à multidão, muitos acreditaram nesses falsos Messias, mas só um ressuscitou. Só um ressuscitou. Nosso Senhor Jesus Cristo. E se vocês perceberam, até hoje, né? Tem muitos por aí que se dizem ser Messias. Não tem até um tal Henri Cristo por aí? Ele acredita fielmente que ele é o Jesus Cristo, não é? Da mesma forma, naquela época tiveram vários que se disseram ser o Messias, mas só um ressuscitou. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, dão esse testemunho, não é? E as narrativas que nós temos nesse período são para dar credibilidade a essa ação. Porque eu não sei se vocês sabem, mas até hoje, muitos ainda não acreditam em Jesus e na sua ressurreição. Em Jesus, sim, né? Porque tem várias provas históricas que Jesus existiu, mas muitos ainda não acreditam na ressurreição. Que Jesus existiu, sim, mas a sua ressurreição não. Tanto é que São Paulo vai falar para tentar afirmar isso, não é? Olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas até hoje, ainda tem gente, e tanta gente, não é? Procurando o corpo de Jesus. O sepulcro está vazio porque alguém roubou o corpo, não porque Jesus ressuscitou. Ainda hoje, tem muita gente que acha bonito as coisas que Jesus diz, que acha que os seus ensinamentos de fé e de moral são verdadeiros, mas não acreditam na ressurreição, que Cristo ressuscitou.
Mas para nós, essa tem que ser uma verdade de fé, porque seria então, como diz São Paulo, vã a nossa reunião no dia de hoje? Seria vã nós nos reunirmos ao redor da sua mesa? Seria vã nós ouvirmos a sua palavra, já que ele foi mentiroso para conosco, não ressuscitando? Seria vã nós acreditarmos na Eucaristia como seu corpo e sangue, porque se ele não ressuscitou, tudo isso é apenas um simbolismo, tudo isso é apenas um ritual vazio. Veja que a ressurreição, então, é uma verdade de fé, não é? Para cada um de nós. Jesus é ressuscitado. Sabe que quando nós rezamos o nosso símbolo apostólico, o creio, vai dizer que nessa dimensão, entre a crucifixão e a ressurreição, Jesus vence a morte, descendo na mansão dos mortos, ressuscitando ao terceiro dia, não é? Quando ele desce à mansão dos mortos, ele abre a possibilidade da vida eterna, não somente para nós, mas também para todos os justos que viveram antes dele, não é? E para todos os justos que agora em diante buscam a Jesus Cristo. Mas tem que buscar, não é? Deus é bom, Deus nos ama, mas ainda cabe a nós esse sim, que depende só de nós. Eu já disse várias vezes, né? Deus já fez tudo para a nossa salvação, deu seu Filho único, e nós acompanhamos agora na Semana Santa o sofrimento e a dor pela qual Jesus passou, não é? Se vocês acompanharam o espetáculo que os meninos fizeram da Paixão de Cristo, vocês viram que esse ano estava bem mais sangrento, né? Estava estilo Mel Gibson, né? Na Paixão de Cristo. Mas sabe que aquilo lá não foi 1/10 do que Jesus passou? Jesus passou 18 horas de sofrimento, não é? De sofrimento, 18 horas. Nós acompanhamos nem 2 horas. Passou por mim, por você. Não precisava, mas Deus quis esse caminho para nos salvar. E entenda que esse caminho de sofrimento parece que não era preciso. Deus tem todo o poder, mas a gente não entende a lógica de Deus. E por tudo que Jesus passou, Deus o ressuscitando, nessa escolha que Deus fez no seu projeto de salvação para cada um de nós, nós estamos aqui 2000 anos depois celebrando a mesma coisa, não é? Se ele tivesse feito de modo diferente, talvez isso não aconteceria, não é? Olha como a lógica de Deus é diferente da nossa, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus é diferente do nosso entender, da nossa sabedoria. Por isso que por vezes nós devemos esquecer um pouco a nossa lógica, o nosso entendimento, e buscar o entendimento, a lógica e a sabedoria de Deus, que é maior do que a nossa compreensão. Porque por vezes nós somos levados a achar que nós sabemos muito, não é? Mas nós sabemos tão pouco. Pedro e João vão ao sepulcro, encontram vazio, e tem aqueles elementos ali, né, as faixas depositadas no canto, as vestes mortuárias enroladas como se dobradas e colocadas de forma organizada em outro lugar, em outro local. A pedra foi removida, e não era uma pedra, qualquer pedra, não é? Não é uma coisa que a gente pega a maçaneta e puxa. Olha, todos esses elementos, não é? Olha, vocês entendem que a mortuária estava envolta no corpo de Jesus, de forma que o morto, se ele tivesse epilepsia, se ele tivesse apenas, como eu diria, dormindo, não é? Ou desmaiado,
Ele não conseguiria sair, porque ele estava tipo mumificado, né? Vocês lembram quando Jesus chama Lázaro para fora, ele está envolto em faixas, é como se ele andasse assim, saindo para fora do sepulcro. Olha, toda essa organização é para nos mostrar o poder de Deus, a ação de Deus, que liberta das amarras, né, da morte, das faixas que envolviam esse corpo muito materialista. E aí nós vamos notar nos evangelhos seguintes, dos outros domingos, que Jesus tem esse corpo místico de ressuscitado, que não se prende às paredes, não é? Que se coloca na sala sem abrir as portas, para nos mostrar dessa glória, dessa mística, que por vezes foge à nossa compreensão, não é? Por mais que nós nos esforcemos para entender como é que ressuscita, como é que pode voltar dos mortos, como é que aquele que estava morto está vivo, como é que aquele que se coloca, né, numa sala, adentra com as portas fechadas. Olha, isso verdadeiramente não cabe na nossa inteligência, no nosso intelecto. Por mais que a gente se esforce, vamos ser sinceros, não é? A gente não consegue compreender totalmente isso. Como é que Jesus se coloca numa sala fechada, sem nada, não é? Assim, num piscar de olhos? Como é que ele se desamarra dessas faixas que ele estava envolto? Como é que ele rompe essa pedra que estava no sepulcro sozinho? São coisas que a gente não vai conseguir explicar com as nossas palavras, conseguir entender com a nossa mentalidade, mas aí vem a fé, não é? Essa fé que não é somente uma crença, mas que é o abandono numa vontade que é maior e que é melhor que a nossa. É nessa perspectiva que nós temos que enxergar a ressurreição, não é? A Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse entendimento do amor tão grande que Deus tem por cada um de nós, nas nossas misérias. E eu sei que se vocês esforçarem um pouquinho, vocês vão notar que no decorrer da vida da gente, a gente foi capaz de coisas bastante mesquinhas, não é? Bastante feias. Por vezes nós tivemos sentimentos ruins, por vezes nós desejamos mal ao outro, por vezes pensamentos ruins passaram por nossas cabeças, por vezes nós julgamos e condenamos, por vezes nós queremos passar em cima das outras pessoas para ter o nosso objetivo conquistado, por vezes nós tiramos vantagens de tantas e tantas pessoas, achando que nós somos espertos e inteligentes, por vezes nós fizemos o que era mal. Mas mesmo diante disso, Deus nos ama e quer que a gente busque as coisas do alto. Deus nos ama e quer que a gente se converta, não é? Deus nos ama e quer que a gente retorne a essa comunhão para com Ele. Deus nos ama ao ponto de entregar o seu Filho. Deus nos ama ao ponto de derramar sobre nós esse amor tão grande, que a gente consegue até sentir, não é? Vamos pensar sobre isso. A Páscoa não é só chocolate, mas esse amor de Deus é tão doce, não é? É um amor doce, suave, que nos ama tanto, e é um amor que não é só, eu falava sentir, mas não é somente sentir, porque se a gente usar da nossa inteligência, da nossa razão, a gente vai ver que esse amor é por vezes até palpável, não é? Palpável, porque nós podemos expressar, porque nós podemos ver, porque nós podemos sentir na ação também de nossos irmãos, não é? Eu falava que nós somos capazes de coisas ruins, mas também nós vemos, impulsionados por Deus, certamente, né? Que a humanidade também é capaz de coisas tão lindas, não é? De coisas tão boas.
para a gente não ficar desamparado e triste, não é? Somos ruins, mas em Deus nós somos capazes de coisas maravilhosas. Em Deus nós somos capazes de coisas boas. E em Deus nós podemos ser santos. Podemos ser santos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.